Finalmente, o que é gerenciamento de projetos? Obtendo então a própria definição do Project Management Body of Knowledge, o corpo de conhecimento em gestão de projetos do PMI, o Project Management Institute, nós podemos definir gerenciamento como aplicação, o gerenciamento de projetos como aplicação de conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender a seus requisitos. Essa definição ela parece um pouco simples demais, mas se você for ver, verifique que ela começa com a aplicação de conhecimento. A gente precisa ter conhecimento na área. Esse conhecimento a gente pode obter, obviamente, estudando conteúdos teóricos, estudos de caso, ter conhecimentos também sobre já uma aplicação prática ou um acompanhamento prático de um processo de gestão de projetos. Veja, e não para por aí a própria definição, ela vai mais além, ela coloca como aplicação também de habilidades, né? Habilidades. Então, as pessoas podem ter diversos tipos de habilidade, diversos. E essas habilidades, como é que a gente pode dizer? Essas habilidades, habilidade em se comunicar, habilidade em desenhar. É claro que a gente pode trabalhar isso, de reforçar ou aprimorar algumas dessas habilidades também que nós temos com a prática, com a experiência, né? E além de ter esse conhecimento, ter essas habilidades que podem ser trabalhadas, é importante aplicar ferramentas e técnicas às atividades do projeto. Então, a gente precisa aplicar alguma ferramenta, alguma técnica, às vezes modelos, frameworks, que nos conduzam a abordagens estruturadas e nos guiem no processo de tomada de decisão. Acho que isso é uma coisa extremamente importante. Então, essa união dessa aplicação de conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, quando a gente faz isso para atender os seus requisitos, que a gente viu agora há pouco, requisitos de prazo, de custo, de qualidade, de escopo, então a gente está gerenciando um projeto. A gestão do projeto em si, ela ocorre dentro de empresas que elas são classificadas de acordo com o seu modus operandi. Se a gente for classificar as empresas de acordo com o seu foco em gestão de projetos, nós podemos classificá-las em empresas projetizadas, não projetizadas e híbridas. As projetizadas, a gente vai analisar, são aquelas que a sua sobrevivência depende exclusivamente da realização de projetos. Então, esse lucro da empresa é dado exatamente pela soma dos lucros dos projetos que essa empresa está realizando. Um escritório de design, por exemplo, é um tipo de empresa projetizada, empresa de construção, empresa de arquitetura, né, escritórios de engenharia, dentre outras, que elas vivem de projetos em si. A gente também tem as empresas não projetizadas. Nesse caso, a estrutura da empresa, em geral, ela divide em funções ou áreas departamentais, envolvem áreas que são rotineiras, né, bem rotineiras dentro da empresa. Elas não vivem de projetos, mas sim elas ofertam aquele produto ou aquele serviço para a sociedade. Então, uma empresa de seguro, um exemplo típico de empresa projetizada, a empresa terceirizada que cuida da segurança da universidade é uma espécie de empresa não projetizada. A empresa terceirizada que cuida da faxina da universidade, né, também é um caso de empresa não projetizada. E a gente também tem nesse ambiente as empresas híbridas, que é a combinação das duas primeiras. Nesse caso, o que elas fazem? Assim, elas desenvolvem projetos, né? Os produtos normalmente eles não são muito complexos. E o que é que acontece? Eles vivem exatamente
por novos projetos, às vezes projetos de um produto totalmente novo, ou uma melhoria ou um aprimoramento de produtos já existentes num planejamento de uma plataforma de produtos condizente com uma determinada linha do tempo. A gente tem alguns exemplos aí, a empresa montadora de veículos, né, a empresa desenvolvedora de recipientes plásticos. Então esses casos são os casos de empresas híbridas. Nesse meio, qual é o papel do gestor de projeto? Então, o gestor de projetos é aquela pessoa responsável por integrar as atividades necessárias para desenvolver, executar e alterar o plano de projeto. Ele que vai conduzir isso, coordenando as pessoas, os recursos, de maneira que se consiga entregar os resultados do projeto conforme estabelecidos. Algumas definições nessa parte introdutória são importantes e dizem respeito às palavras programa, portfólio e a própria palavra projeto. Então, veja, programa. O que é um programa? No âmbito da gestão de projetos, quando a gente fala programa, um programa é um grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e facilitando o controle integrado dos mesmos. Isso que é um programa. Então, a gente pode ter dentro da universidade um programa de apoio ao desenvolvimento de tecnologias assistivas. Vamos imaginar que a URGS consegue uma verba das fundações de apoio à pesquisa do estado do Rio Grande do Sul e ele destina boa parte dessa verba para dar suporte a projetos e pesquisas que venham a desenvolver tecnologias assistivas dentro da universidade. Então, qualquer tipo de projeto que esteja alinhado a esse programa está apto a solicitar, vamos dizer assim, financiamento para o desenvolvimento das suas soluções, por assim dizer. Se a gente vai analisar o programa e portfólio sobre o âmbito de algo maior que toda empresa deveria ter, a gente pode imaginar a empresa, independentemente do seu tamanho, desenvolvendo seu planejamento estratégico, identificando exatamente seus valores, sua missão, seus objetivos e verificar ao longo do período de sua existência alguns dos seus objetivos que ela tem, talvez a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E nesse caso a gente vê, no exemplo da figura, 2 objetivos estratégicos que estão ligados ao planejamento estratégico da empresa em si. 2 deles, como exemplo, a gente tem aumentar o faturamento da empresa em 10% e reduzir o desperdício em 5%. Para o primeiro, por exemplo, a gente pode ter um portfólio de programas e projetos que venham a dar suporte ao aumento de faturamento. Por exemplo, eu posso ter um programa de financiamento ou de auxílio para abrir novas filiais. Então, eu posso ter um centro de custos dentro da minha empresa, exatamente que vai fomentar a abertura dessas novas filiais e dar suporte também para pessoas que, por exemplo, se eu for trabalhar com franquias, também dar um suporte para essas pessoas que vão abrir franquias, né, porque é uma forma de eu disseminar o meu produto no mercado e, ao mesmo tempo, contribuir para o aumento do meu faturamento. Eu posso ter, além desses programas, eu posso ter também projetos, como por exemplo, um deles poderia ser desenvolver um novo produto, algo diferente ou algo aprimorado que vai fazer com que as pessoas comprem, eu tenha sucesso em termos de venda e isso também vai impactar positivamente o aumento do meu faturamento. Com relação a outro objetivo, a gente tem ali reduzir desperdício em 5%, aí eu posso ter um portfólio de programas e projetos também. Mas nesse caso só tem um exemplo na figura que é fazer um programa de conscientização das pessoas. Por exemplo, apague a luz ao sair do seu escritório, então, ou desligue o equipamento, ou desligue a cafeteira. São exemplos bem simples, mas que dependendo do tamanho da empresa, se pode economizar uma parcela significativa de energia, se esse for a questão se o problema for o desperdício de energia elétrica. Mas pode ter também desperdício de papel, desperdício de outro tipo de água, né, ou de outros tipos de bem, ou de material de expediente, ou de consumo que esteja utilizando. Dentro de uma empresa, né, quando a gente vai trabalhar com a gestão de projetos, é interessante que a gente tenha noção
de o local onde o projeto vai ser gerenciado. E esse local ele é denominado de Project Management Office, ou PMO, Escritório de Projetos, que, pelo próprio PMBOK, ele é uma unidade organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sobre o seu domínio. Então, é exatamente um departamento, um setor que vai conduzir os projetos da empresa. Se você tem um escritório de design muito pequeno, está começando agora, possivelmente você é o dono, você está centralizando a questão da gestão do projeto em ti, ou se você já tem ele um pouquinho maior com alguns funcionários, talvez você delegue a gestão do projeto para a pessoa que vai conduzi-lo, o designer, ou um antropólogo, um psicólogo, ou então mesmo o engenheiro que venha conduzir esse projeto dentro da sua empresa. As principais instituições de gestão de projetos que nós temos no mundo são essas três. O PMI, o Project Management Institute, que é esse que nós vamos utilizar pela sua disseminação no mundo, principalmente também no Brasil. A gente tem diversas cidades brasileiras com a representação do PMI. Existe também um bastante forte, que é o IPMA. A gente acaba utilizando o PMI pela proximidade que nós temos com o Instituto e pela ampla disseminação que ele tem, principalmente nas Américas. E finalmente, o Office of Government Commerce, que é um departamento do governo britânico. Não existe mais, eu deixo ele aqui no slide porque foi uma iniciativa muito interessante do governo britânico de desenvolver um setor dentro da gestão pública para gerenciar projetos. Se vocês procurarem na internet pelo termo, entre aspas, Office of Government Commerce, ele vai direcionar para uma pasta, uma pasta, um site do governo britânico, e lá, quando a gente clica nele, quando a gente localiza, ele diz que não existe mais o departamento e que todos os documentos desenvolvidos por esse departamento estão arquivados para consulta pública, etc. Então, é uma coisa interessante. Cada um desses institutos tem os seus próprios guias, as suas referências, que são, vamos dizer assim, termos que orientam as pessoas de como conduzir a gestão de projetos em si. Por exemplo, o PMI tem o PMBOK, que eu já falei algumas vezes durante essa aula introdutória, que é o Project Management Body of Knowledge. Existe também o PRINCE2, que é do IPMA. E dessa instituição do governo britânico, desse setor do governo britânico que foi fechado, eles tinham o International Competence Baseline, que era exatamente... todos esses são referências, é como se fosse assim, um livro, que dentro deles tem uma norma de como gerenciar. Eles são parecidos, mudam em algumas partes em essências, mas cada um acabou propondo uma estrutura específica nesse caso. Né? Vamos passar para o PMBOK, que é o que nós utilizamos como referência na disciplina, pelas questões já colocadas durante a aula em si. Então, o que é o PMBOK? Nada mais é do que essa soma de conhecimentos intrínsecos à profissão de gerenciamento de projetos, e se diz que ele inclui práticas tradicionais aplicadas e inovadoras, estando sempre em evolução. Praticamente assim, a cada 4 anos eles lançam uma nova versão do PMBOK com atualizações, aprimoramentos, etc. Um dos grandes, vamos dizer assim, mudanças, adições ao PMBOK recentemente foi a inserção dos métodos de gerenciamento ágil, que são Scrum. Então, isso é uma coisa que tá para o último PMBOK em si, que vai ser lançado aí nos próximos meses. O objetivo do PMBOK, o objetivo dele é identificar o subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, que é amplamente reconhecido como uma boa prática. Por identificar, se quer dizer, dar uma visão geral, não extremamente detalhada. Então, a gente identifica quais são esses conjuntos. E, por amplamente reconhecido, significa que eles são aplicáveis à maioria dos projetos, não a todos. Então, é uma coisa bastante segura por parte do PMI
dizendo, olha, cuida, não é em todos, é parte deles. Mas o que tem lá é reconhecido como boa prática. Quer dizer, existe consenso que a aplicação desses conhecimentos pode aumentar as chances do sucesso do projeto. Esse livro, essa referência, ela é dividida em 3 sessões. A primeira sessão mostra a estrutura de gerenciamento de projetos, com uma introdução e um ciclo de vida. A sessão 2 explicita a norma de gerenciamento de projetos em si. E a sessão 3 mostra as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, nesse caso. Tá? Quais são essas áreas de gerenciamento de projetos? Primeiro, integração, depois escopo, cronograma, custo, qualidade, pessoas, comunicações, risco, aquisições e partes interessadas. Cada uma delas com instruções de documentação, de técnicas a serem usadas e assim respectivamente. Nós vamos trabalhar na disciplina com praticamente todas essas áreas, mostrando como é que elas se integram, como elas se conversam entre si. E para finalizar, para essa aula, a gente para exatamente nos 2 últimos slides, onde mostra esse gráfico mostra o que acontece geralmente com uma linha de tempo com o nível típico de custos e de pessoal do projeto ao longo do seu ciclo de vida. Como vocês estão vendo, essa curva ela parece muito ela é conhecida como sino, que ela tem um formato muito parecido com um sino ou um cacho de tartaruga, mas ela nada mais é do que uma curva de agregação de recursos, quer dizer, é como se eu estivesse fazendo o meu orçamento semana a semana no Excel, meu orçamento doméstico mesmo, e fosse totalizando dia a dia, durante um mês, ou semana a semana, como são meus gastos. Não? E isso acontece muito num projeto, por exemplo, quando eu tenho quando eu tenho o início do projeto, você vê que bem perto do 00 desse plano cartesiano, a linha tracejada está praticamente na vertical, né? Então, eu tenho uma mobilização de recursos inicial e aí há uma tendência de eu estar sempre crescendo, investindo mais custos, investindo mais em pessoas também, mais em horas de pessoas, e até que a gente chega num projeto, numa estabilização, que a gente vai sempre aumentando e chega numa estabilização, e aí, quando chega na fase final do projeto, há um decréscimo, né? Há um decréscimo que a gente chama de desmobilização, até a sua entrega final do projeto. Esse tipo de análise ele é muito importante porque a gente precisa saber onde é que está esse pico de estabilização que a gente chama. Né? Onde é que está esse pico de estabilização? Se ele está mais próximo da fase inicial, está mais para o final da fase intermediária, para o início da fase intermediária. Porque dependendo do contrato que se tem com um determinado cliente, e a forma como ele vai fazer o pagamento do serviço, é interessante saber se você vai agregar mais trabalho no início, ou no meio, ou no fim, para que você não acabe tendo que arcar com o teu próprio fluxo de caixa, com seus receitas ou com seu capital de giro, para arcar com aquele tipo de projeto antes de receber as parcelas do trabalho que você vai fazer. Então isso é uma coisa extremamente interessante de se observar, e isso tem que estar aliado praticamente com a parte contratual que fica na gestão de aquisições. E para finalizar, é extremamente oportuno tentar fazer bem no início do projeto um plano que seja bem detalhado para evitar qualquer tipo de mudança do meio para o final do projeto, porque se você começa a desenvolver teu projeto e você começa a mudar muito ele com relação a uma proposta inicial, o que acontece é que isso vai dar um retrabalho muito grande, o custo vai aumentar e as pessoas que estão bancando aquele projeto, possivelmente elas não vão aceitar tantas alterações, isso pode inviabilizar o teu projeto em si. Então, as pessoas que bancam o projeto, eles bancam mais mudanças nesses projetos, dependendo da sua magnitude, mas no início dele. Então, se você precisar mudar, analise mudanças nessa parte inicial do projeto e não no final, porque no final custos já terão sido incorridos e vai ser bem mais difícil fazer essa alteração. Então, espero que tenham gostado. Esse é o final
do módulo 4 da introdução. Qualquer dúvida, nós nos vemos nas aulas remotas para esclarecimentos.